Oi pessoal, bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Flícia Barbosa e eu sou criadora daqui do canal Laçada Mágica Crochê e também lá na rede social, no Instagram, com o MF Ateliê. Sempre colocando tutoriais, dicas, vídeos, tudo que eu venho produzindo de crochê para vender ou para te ajudar a produzir suas peças e também ter a sua renda. Aqui nós temos um square de margarida, super fofo, não é lindo, né, gente? E aí, o que acontece? Estou aqui com meu fio amigurumi e quero mostrar para vocês como fazer esse square e formar lindas peças com esse square, tá? Eu estou fazendo no momento uma pochete, quem sabe até para ser usada no carnaval, certo? Eu já estou com quase toda pronta, falta só a pecinha do meio, são 4 squares para fazer uma pochete super estilosa. Então, vamos ao passo a passo. E se esse tipo de conteúdo te interessa, eu já te convido para me seguir lá no Instagram, vou deixar o link aqui embaixo, e também se inscrever no meu canal e ficar por dentro de todas as novidades e todos os trabalhos que eu venho postando por aqui. E não esquece de deixar o seu curtir para ajudar no engajamento do meu canal, ok? Vamos lá, gente. Para começar, a gente tem aqui uma sequência de 3 cores, tá? As cores você escolhe qual que quer. Eu tinha esses 3 fios aqui, resolvi fazer, tá? Obviamente, o que vai mais usar, no caso, para pochete, tá sendo esse, que é o de maior proporção aqui. Mas esse aqui, por exemplo, o amarelo eu quase não usei, tá? O branco já tá usado um pouco menos que o roxinho, tá? O lilás. Mas vamos ao que interessa. Eu tô querendo dizer com isso que você, com 3 novelos, você consegue fazer tranquilamente uma pochete, como eu estou fazendo aqui, tá? Nós iniciamos com o círculo mágico e fazendo o miolo da nossa flor, e depois nós vamos intercalando essa parte aqui, como se fosse do fundo, e a parte que é a cor da nossa margarida, tá? Então, eu venho aqui, ó, faço uma espécie de círculo, pego minha agulha e subo aqui fazendo um nozinho, tá? E só para esclarecer, eu não sei se tá focando, deixa eu ver aqui, deixa eu me aproximar. Ó, estou usando a agulha número 3. Tá? Aqui, ó, número 3, tá? Então, vamos lá. Eu fiz meu nozinho inicial aqui, eu vou pegar 8 pontos baixos, tá? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos. Vou pegar aqui a ponta, vou ajustar o meu ponto e vou vir aqui no primeiro ponto baixo, na primeira alcinha aqui, e vou fechar com um ponto baixíssimo, certo? Feito isso, eu vou subir 3 correntes e no mesmo lugar, mesmo ponto, eu vou colocar um ponto alto. E em cada ponto desse círculo, eu vou colocar 2 pontos. Eu vou fazer uma duplicação em cada ponto. Se eu tinha 8 pontos altos, aliás, se eu tinha 8 pontos baixos na primeira carreira, agora eu terei 16 pontos aqui, tá? Então, vamos lá. 6. Eu vou fazer aqui, vou seguir. Quando chegar no final, eu venho com vocês, ok? Pronto, cheguei aqui ao final, tá? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 pontos, tá? Então, eu venho aqui
na última correntinha aqui das 3, que equivale a um ponto alto, e venho e fecho, tá? Ele vai ficar assim, parece que ele vai ficar meio encurvadinho, mas não, tá? Vou fechar aqui e vou puxar uma corrente e vou cortar, certo? Vou cortar e vou reservar o fio amarelo, tá? Deixa eu cortar aqui também a minha pontinha inicial, certo? Ele já estava bem preso lá. Vou também guardar o meu fio amarelo, porque eu não vou mais precisar dele. E agora eu vou trabalhar alternando os fios brancos e lilás, tá? Esqueci de dizer, né, as cores a numeração. Esse aqui é o amarelo Candy, é o número 1730. E esse daqui é o lilás Candy, é o 6006, tá? Todos amigurumi. Eu vou colocar inicialmente o meu fio branco, tá? Eu vou fazer de forma que já vou prendendo esse fiozinho amarelo aqui. Então, no meu primeiro, eu vou fazer assim pra vocês, tá? Ó, o branco eu vou botar pra cá e o amarelo eu vou seguir pra cá, tá? Porque aí eu já prendo os dois de uma vez só, tá? Vou vir aqui, vou deixar um espaço aqui no branco. E vou vir subindo aqui 3 correntes. Eu coloquei no ponto seguinte, que eu finalizei aqui o amarelo, tá? E vou fazer o quê? Neste ponto, nesse mesmo ponto, pegando sempre a partezinha de trás para envolver, né, e esconder o fio, eu vou fazer mais 2 pontos altos. Eu coloco 3 pontos altos no mesmo ponto, 2 correntes, e eu vou pular. Próximo ponto, eu vou vir no ponto seguinte e vou fazer mais 3 pontos altos no mesmo lugar. 2, 3, ok? Aí, mais uma vez, 2 correntes, vou vir aqui, pulo um ponto de base, venho no próximo, faço mais 3 pontos altos, tá? O que vai conferir pra gente aqui vai ser uma carreira com 8 pétalas. Aqui é a base da nossa pétala, é essas primeiras correntes aqui, as primeiras carreiras, tá? Eu vou fazer aqui, vou circular minha carreira e volto com vocês. Pronto, cheguei aqui, ó, ao final da minha carreira, escondi também o meu ponto, ó, o amarelinho. Ainda vou puxar ele mais aqui um pouquinho para esconder mais, tá? Mas deixa ele aí por enquanto. Fiz 2 correntes, eu vou vir aqui no primeiro ponto da corrente aqui, dos 3, e vou fazer um ponto baixíssimo, ok? Vou puxar assim alto, porque eu não vou cortar o fio, eu vou voltar com ele daqui a pouco, tá? A gente vai trabalhar de forma que a gente não perca, não tenha muitos cortes e emendas, tá? O que a gente vai fazer agora? Aqui a gente tem 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pétalas, certo? E vamos fazer esse intervalozinho aqui, tá? A gente vai fazendo junto, tá? À medida que cresce o branco, cresce o roxinho também, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Meu fio tá saindo daqui, tá vendo? Eu vou pegar no espaço anterior, tá? No espaço anterior. Eu vou vir aqui, vou pegar, dar uma distância do ponto, tá? Vou vir aqui no ponto de baixo, preste atenção, porque a gente vai trabalhar. Eu vou dizer assim, passando por baixo, passando por cima, tá? Ó, eu tenho aqui a carreira, a última carreira amarela, vou pegar e vou puxar aqui um ponto, tá? Vou botar o fio também pra cá, pra eu já ir prendendo, tá? Depois a gente faz os arremates lá atrás, mas o bom é a gente também ir prendendo. O que é que eu vou fazer? Eu vou puxar uma corrente, 2 correntes. Na terceira, eu vou pegar, vou fazer de novo, tá? Pra vocês não perderem nada. Coloquei aqui só no amarelo. Por baixo aqui do branco, eu vou puxar uma corrente, 2 correntes.
E agora, por cima, por baixo do branco aqui, eu subo uma alcinha e termino de fazer o ponto, ok? Certo? Aí eu venho aqui e vou fazer. Eu tenho 3 pontos aqui no branco, então eu vou fazer 1, 2, 3, 4. Puxo uma alcinha, venho aqui atrás, tá vendo? No fio amarelo, passo por debaixo das duas correntes, ó. Você baixa até essa parte branca para você ignorar por enquanto. Aí você dá a altura do ponto, puxou uma vez, entra aqui com o branco, puxa as 3, ok? Compreenderam? Essa parte aqui, deixa eu até puxar para não confundir vocês. Isso é de trás. Entenderam? Vou fazer mais uma vez. Você vem 1, 2, 3, 4 correntes. Vem aqui por trás, baixa essa parte branca, vem aqui por trás dessas só das amarelas, né? Envolve a agulha, a linha primeiro, puxa um ponto, da altura do ponto alto, passou a primeira laçada. Na segunda laçada, antes de você fechar aqui, se você fechar aqui, ele vai ficar solto. Não é essa a ideia. Ele vai ficar preso. Então, quando você puxa a primeira laçada aqui, você vem aqui por baixo do branco e puxa a próxima. Tá vendo? Ele vai ficar esse arquinho novamente. 1, 2, 3, 4. Envolvo a linha, pego aqui, ó, só as perninhas amarelas, dou a altura do ponto, passo. Pego a parte branca aqui, ó, por baixo e passo a próxima laçada. Eu vou fazer isso até o final da carreira, tá? Ó, peguei aqui o amarelo, baixo o branco, fica mais fácil, tá? Baixo o branco, venho aqui, ó, puxei, eu já ia esquecer, tá? Puxei a primeira laçada, a segunda eu envolvo com a parte branca, pra prender, pra não ficar solto, tá, gente? 3, 4, de novo. Eu vou fazer isso em torno das 8 pétalas, tá? Vou fazer toda aqui com vocês, porque a gente vai trabalhar sempre assim, nesse padrão, tá? Sempre nesse padrão. Aí a gente faz no primeiro ponto, a gente faz na primeira carreira com 1 ponto, na segunda com 2, na terceira com 3, tá? 3, 4 correntes. Venho aqui, pego só no amarelo, faço o meu ponto alto, prendo com o branco e venho aqui caminhando para a última pétala. Então, eu faço 4, 1, 2, 3, 4, e venho aqui na primeira corrente aqui, no meio dela, puxo um ponto baixíssimo, reservo esse fiozinho lilás, tá? Aí, eu venho aqui, eu venho agora pegar o fio branco, tá aqui, deixa eu ajustar ele aqui, ó, fio branco. Só que eu quero fazer ele por cima do roxinho, tá? Então, eu venho aqui, tá? Aqui vai ser o contrário. No roxinho, a gente deixou o último pra envolver pra cima, né? Esse daqui a gente envolve no primeiro, tá? Então, eu faço aqui, ó, uma corrente em cima, tá? 1, 2, 3. Aí, eu venho aqui no próximo ponto, ó, só pegando o branco, deixo o lilazinho lá pra trás. Faço um ponto alto. Pego a agulha de novo. Aí, aqui, ó, só no branco, faço outro ponto alto. Embaixo eu tinha 3 pontos, aqui agora eu preciso ter 4. Então, no último ponto, eu vou fazer 2 pontos altos. Cuidado para não pegar com o roxo, tá? Com o lilás ou a cor que você tá fazendo. Você só vai querer trabalhar com o fio branco, tá? Então, 2 correntes. Vem aqui, ó, tá vendo? Só com o fio branco e faz.
novamente. Mais um ponto só com fio branco. Percebam que eu tô segurando aqui, ó, com o meu dedo pra trás o fio de outra cor. Eu venho aqui e pego só o fio branco. E faço mais 2 pontos aqui. Totalizando 4. Essa é a sequência. 2 correntes. Baixo todo o fio da outra cor pra trás. E só pego o branco ou a cor que você está fazendo, tá? Ó, tá vendo, ó? Vou deixar bem próximo, tá vendo? O fio tá aqui atrás, segurando aqui. Eu passo aqui e venho um ponto. No próximo ponto, um ponto. E no último ponto, 2 pontos. Ok? Pronto. Essa é a minha sequência. 2 correntes e eu vou fazer a próxima pétala. Eu vou seguir aqui com o meu passo a passo até chegar ao final e no final eu chamo vocês novamente, ok? Para que a gente possa continuar com o lilás. Mais um ponto e mais outro ponto. Pronto. Até daqui a pouco. Cheguei aqui no final, gente, da carreira. Aqui está, né, o meu pontozinho na cor lilás. E eu vou fazer o mesmo princípio, tá? Fiz os 4 pontos. Vou vir aqui com 2 correntes. E vou vir aqui na terceira correntinha e vou fazer um ponto baixíssimo, tá? Fiz um ponto baixíssimo, vou subir aqui um pouquinho meu fio. Vou deixar em stand-by esse branco e vou pegar o roxo, tá? Roxo não, lilás. Você quer dizer ele roxo, né? Pronto, vou colocar aqui dentro da laçada, tá? Vou esticar aqui meu fio, tá? Dar uma puxadinha aqui. E vou fazer o mesmo processo, só que eu vou, à medida que eu vou crescendo, né? Eu vou aumentando. Então, vamos lá. Eu vou pegar uma corrente apertada, né? Espera aí que eu entrei dentro do fio. Pronto. Vou fazer aqui uma, 2, tá? Puxo o branco aqui. Aí eu venho por cima, tá? Volvo a branca e faço o ponto. Eu tinha colocado só um ponto, né? Embaixo, na carreira de baixo. Agora, a gente precisa colocar 2. Então, eu fiz as correntes, simbolizando um ponto. Envolvo a linha, venho aqui no mesmo lugar. Puxo o ponto. Peraí que o fio tá abrindo. Puxo o ponto. Certo? Dou a altura do ponto. Passo por baixo do fio branco. Fico com as 3 pernas, né? Fiquei aqui com as 3 pernas. Deixa eu deixar bem pertinho pra vocês. E envolvo, tiro os 3, tá? Aqui embaixo eu tenho 4 pontos altos. Então, para envolver esses 4 pontos e fazer o aumento necessário, então, 1, 2, 3, 4, 5, tá? Aí eu venho de novo, mesmo processo que a gente fez naquela carreira do lilás, tá? Vou pegar as 2 perninhas, tá? Vou vir aqui da altura do ponto, aí tiro 2 laçadas, venho na parte branca, subo e tiro os 3. Aí de novo envolvo, entro no pontozinho lilás, dou altura, tiro 2, envolvo o branco e tiro os 3 juntos, tá?
Aí aqui eu faço 1, 2, 3, 4, 5. Aí venho de novo aqui por baixo. Se você quiser o branco, botar o branco lá pra baixo, você consegue. Envolvo o branco, 3, envolvo de novo, passo por dentro do lilás, tiro a altura, 3 e passo novamente, tá? Aqui, gente, você só tem que ter cuidado na hora de puxar a altura do ponto, tá? 2, 3, 4, 5. Puxar a altura do ponto aqui. Vamos lá. Botei aqui no lilás, envolvendo aqui, ó, vou baixar o branco para vocês verem. Quando eu puxar aqui, eu tenho que dar uma alturazinha do ponto, passo, entro no branco aqui e formo o ponto alto de novo. Puxo, dou altura, envolvo o branco e tiro os 3, tá? Eu vou fazer todo esse processo e volto com vocês. Cheguei aqui ao final da carreira, tá? Ó, só. Fiz as 5 correntes, vou chegar aqui na primeira, aqui das 3, do início da carreira, e vou fazer o ponto baixíssimo. Vou puxar o fio, vou deixar ele aqui. Eu vou deixar ele até aqui por cima mesmo, feito eu fiz com branco, tá? Aí aqui, ó. Lembra? Quando chegar nessa parte da pétala, a gente vai puxar logo por cima da cor do lilás, né? No meu caso aqui, lilás. Por quê? Porque essa alcinha aqui vai ficar por trás, tá? Quando é no lilás, a gente faz o inverso, tá? Vamos lá. Subir as 3 correntes, venho no próximo ponto, certo? Boto o fio lilás lá pra trás, ou da sua, a cor que é daí do seu, tá? E eu vou fazer um ponto em cada ponto de base, com exceção do último. No último eu faço 2 pontos, porque eu preciso aumentar, né, gente? Eu tô fazendo carreiras circulares e a cada volta a gente aumenta ponto. Então, fiz uma pétala agora com 5, tá? Aí, o mesmo processo, 2 correntes, baixo aqui o lilás, pego só o branco, ou a cor que você está usando aí, e vamos fazendo 5 pontos. 2, 3, e no último ponto, a gente faz 2 pontos no mesmo lugar. 2 pontos. No total, eu fico com 5, 2 correntes de separação. Venho no primeiro ponto aqui, tá? Eu acredito que está ficando claro para vocês. Se não, deixa aqui nos comentários qual foi a parte que você não entendeu, que eu explico de outra forma para vocês, tá? Ou simplesmente, se você queira só comentar para me dar um engajamento, me dar uma visibilidade maior aqui no canal, eu agradeço. Pronto. E assim eu vou caminhando por toda a carreira, tá? Sempre pegando só no fiozinho correspondente da pétala, tá? Deixa eu mostrar para vocês como é que fica atrás. Atrás, essas correntes, tá vendo, ó? Deixa eu tirar aqui porque é o começo. Atrás, ele sempre fica essa alcinha aqui atrás, tá? Essa aqui foi da primeira carreira lá, e essa aqui tá sendo a alcinha dessa carreira de agora que nós estamos fazendo. Eu vou completar minha carreira aqui, certo? De pétalas, e volto com vocês, ok? Pronto, gente, cheguei aqui no final, tá?
da carreira, 2 correntes, venho aqui na primeira das 3 correntes e coloco o ponto baixíssimo, certo? Fechei aqui, ok? Vejam só, deixa eu tirar aqui para vocês verem melhor. Vejam só, nós estamos com nossa margarida quase toda completa. O que é que vamos fazer agora? A gente vai deixar, por enquanto, esse fio lilás aqui embaixo, tá? Deixa eu botar só pra cá. E a gente vai continuar com o branco pra fazer a última carreira da nossa pétala, tá? Fechei aqui com um ponto baixíssimo, eu subo uma corrente, no mesmo lugar eu vou puxar um ponto baixo. Vou laçar minha linha, vou vir no terceiro ponto e vou fazer um ponto alto. Laço novamente e faço outro ponto alto. Laço 2 vezes e no mesmo lugar eu vou fazer um ponto alto duplo. Como assim? Se você não tem costume, é a primeira vez que tá ouvindo falar. Para fazer um ponto alto, eu enrolo a primeira vez. Para fazer o duplo, enrolo 2 vezes. Veja que agora eu fiquei com o fio que já vem aqui, né? Da argolinha, 1, 2. Aí eu venho no mesmo lugar, aí dou a altura do ponto, tiro 2, depois pego o fio de novo, tiro 2, e pego o fio de novo, tiro 2. Envolvo uma vez e venho aqui e faço ponto alto normal. Tiro 2, tiro 2. Vocês conseguem perceber que no ponto alto duplo eu tiro 2 mais uma vez do que no ponto alto normal. Então, envolvo de novo, no mesmo lugar, faço o ponto alto duplo, alto normal. Tiro 2, tiro 2. 2 vezes só que eu tiro 2. Venho aqui no último ponto dos 5 e faço um ponto baixo. Aqui a gente formou esse símbolozinho, essa partezinha daqui que vai ficar soltinha aqui, dando nosso destaque, tá? Venho pra cá, faço 2 correntes, repito o processo. Na primeira corrente aqui da pétala, na primeiro ponto alto da pétala, eu faço um ponto baixo, envolvo, no terceiro, faço um ponto alto, 2, 2. De novo, envolvo, faço um ponto alto, 2 e 2. No terceiro ponto, eu vou fazer um ponto duplo, tá? Tiro 2, tiro 2, tiro 2. De novo, outro ponto duplo. Tiro 2, tiro 2, tiro 2. Envolvo um ponto alto normal, 2 e 2. De novo, um ponto normal, tiro 2, tiro 2. Venho no último, um ponto alto, um ponto baixo. O que é que nós estamos fazendo aqui? São 5 pontos. Eu vou mostrar nessa pétala aqui, tá? São 5 pontos. O primeiro ponto e o último ponto a gente coloca pontos baixos. E no terceiro ponto a gente coloca 6 pontos, que é para fazer essa florzinha aqui, esse arremate. Então, são 2 pontos altos, 2 pontos altos duplos e 2 pontos altos. Eu vou fazer sem falar e você vai só observar, tá? Primeiro ponto. No terceiro ponto. Último ponto. Entenderam? Eu vou fazer isso em todas as 8 pétalas e volto com vocês. Pronto. Cheguei aqui ao final da minha última pétala. Falta agora fazer só as 2 correntes. E vou prender aqui
no primeiro ponto. Prendo com ponto baixíssimo, vou puxar mais uma vez e vou arrematar aqui esse fio branco, tá? Terminamos de fazer a nossa pétala. Eu vou guardar aqui o meu fio branco e vou permanecer só com o roxinho, o lilás. Eita, que eu quero mudar até a cor. Pronto, ó, só para vocês entenderem, eu vou fazer o arremate aqui desse fio, tá? Normal, tranquilo. Eu vou só prender aqui esse branco pra trás, tá? Não vou cuidar dele agora não, só vou colocar ele aqui atrás pra não confundir, certo? Deixa eu colocar aqui ele por dentro desses branquinhos aqui. Tá? Pronto, gente, aqui a gente vai dar sequência às últimas carreiras do nosso square, tá? Você vai pegar o fio que restou, né? E vai fazer uma corrente, duas. Veja que a gente vai trabalhar por cima desses intervalos aqui, tá? A gente não vai pegar essas pontas, a gente vai pegar só os intervalos. Então, no mesmo processo, aqui eu vou ter duas correntes. Então, eu vou pegar na de cima, certo? E vou fazer essa junção aqui para fazer o ponto alto. Laço minha agulha, venho no próximo ponto aqui, tá? E vou fazer ponto alto. Dou altura, passo uma vez, venho no segundo espaço, puxo o terceiro e tiro todos. Volto novamente no mesmo espaço, faço um ponto alto, vou fazer aqui de novo, porque enganchou. Dou altura, tiro uma vez, venho aqui entre as duas correntes e fecho o terceiro ponto, tá? A gente está fazendo um ponto de aumento aqui, certo? Eu vou baixar aqui a minha pétala, vou fazer nessa corrente aqui, eu vou fazer 5 pontos altos, tá? 1, 2, 3, 4, 5. 5 pontos altos, tá? O que é que eu vou fazer? Aí, eu laço de novo a agulha, a linha, venho por cima agora, procuro aqui meu primeiro ponto alto, tá vendo? Mesmo processo. Por cima, dou a altura do ponto, tiro a primeira vez, desculpa, tá? Venho aqui na alcinha de cima, envolvo, tiro a segunda, fiz um ponto alto. Novamente, laço a linha, venho aqui no segundo ponto, dou altura, tiro uma vez, envolvo aquela corrente, fico com 3 e tiro mais uma vez. Mais um ponto alto, no mesmo lugar, dou a altura do ponto, tiro, envolvo a corrente e tiro os 3, tá? Envolvo a linha, venho aqui por trás, já vou prender aqui aquele arremate que a gente fez, para esconder o ponto, e vou fazer 5 pontos altos aqui, tá? 3, 4, 5. Terminei os 5, envolvo a linha por cima, encontro aqui, ó, o primeiro ponto, dou altura, tiro uma vez, envolvo a corrente, tiro o segundo, envolvo,
pego o ponto, dou altura, tiro uma vez, envolvo a corrente, tiro mais uma vez. Faço de novo o processo, dou altura do ponto, envolvo a corrente e tiro, tá? Vejam só, é assim que a gente vai trabalhar. Vocês percebem que a gente trabalha nesse intervalo pela frente e na pétala pelas costas, tá? Então, 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, tá? Envolvo novamente, pego aqui, ó, o ponto, um ponto alto, envolvo a corrente, um ponto na frente, envolvo, pego um ponto, envolvo, pego pela frente, dou altura, tiro uma laçada, envolvo aqui, tiro a segunda laçada. Eu vou fazer assim, esse processo, até chegar no final, ok? No final eu volto com vocês. Concluí aqui, tá? Meus 5 pontos altos aqui embaixo. O que me resta agora é juntar aqui na primeira corrente o meu ponto baixíssimo, tá? Finalizando essa carreira aqui. Deixa eu só mostrar pra vocês como ficou. Isso aqui me lembra, tá, gente? Só uma curiosidade. Um copo. Porta-copo. Na mesa fica legal. Mesa posta fica bem bonita. Aqui atrás, só pra vocês visualizarem como é que fica. Os cinco pontos aqui segurando, tá? Vamos subir a nossa carreira, certo? A gente vai para a penúltima carreira. E aqui a gente vai fazer uma coisa muito simples. E aí, se você já viu algum tutorial sobre esse square, você vai notar uma diferença, tá? Eu fiz umas adaptações aqui que eu achei interessante. Vou dar um ponto aqui, certo? Uma corrente, vou vir aqui no próximo, vou fazer um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. Em cada ponto de base, eu vou dar um ponto baixo, tá? Até chegar no último ponto dos 5 pontos que eu coloquei aqui, ó. Cheguei no último ponto aqui, ó, tá vendo? Já bem próximo. Aqui tem 5 pontos. 5 pontos altos. Cheguei no quarto, tá? Eu vou fazer meio ponto alto, ok? No próximo ponto é o primeiro ponto aqui dessa parte da frente, então eu coloco um ponto alto. No próximo ponto é o ponto do meio, então eu vou colocar 2 pontos, é aqui que eu tô mudando. Eu achei melhor distribuir assim, 2 pontos no mesmo ponto, 2 correntes no mesmo ponto, no terceiro ponto daqueles 3, eu faço um leque, tá? 2 pontos. Aí, no seguinte, que é o terceiro ponto aqui desse espaço, eu coloco um ponto alto. No seguinte, já é o primeiro ponto dos 5 daqui de trás. Então, eu vou colocar um ponto meio alto, tá? Só para exemplificar, vou baixar aqui para vocês verem. No último ponto aqui, eu coloquei meio ponto alto, um ponto alto e fiz um leque. No final, um ponto alto e meio ponto alto. O que eu fiz aqui, eu fiz do outro lado. E aqui eu fiz um leque para fazer a minha primeira quina do quadrado, tá? E aqui eu vou seguindo com pontos baixos em cada ponto de base. Passei uma pétala, certo? Eu já tô aqui no intervalo das duas. Vou passar esse intervalo, vou pegar aqui essa próxima pétala. Lembra dos 5 pontos que tem aqui atrás?
cheguei no quarto. Pronto. Parei aqui, tá? Por quê? Eu quero que vocês entendam. Nesse leque aqui, até formar o outro leque, a gente não precisa de 4 lados do quadrado, a gente tem um square redondo, tá? Ó, vou botar a mão aqui para vocês verem. A gente tem um square redondo e a gente precisa transformar ele em quadrado. Olha só, um quadrado. Então, a gente precisa formar esses 4 lados aqui. Eu já formei um aqui. E a medida é medir 2 pétalas e no intervalo fazer um leque, tá? Então, você vai medir dessa forma. Quando você chegar na segunda pétala que você passar, você vai chegar no último ponto dos 5 aqui atrás. Você vai fazer um meio ponto alto. No primeiro ponto aqui do intervalo, um ponto alto. A gente tá subindo gradativo, tá? No ponto do meio, a gente faz o leque com 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos de novo, no mesmo lugar. Fiz um leque. Eu fiz o leque no terceiro ponto aqui do intervalo. No último ponto do intervalo, eu faço um ponto alto. E no primeiro ponto aqui atrás, eu faço um meio ponto alto. Ok? E aqui eu vou seguindo em cada carreira um ponto baixo. Tá? 3, 4, 5 e assim vai. O que é que vai acontecer, tá, gente? Deixa eu só esclarecer outra coisa. Passei uma pétala, mais uma, tá vendo? Aqui é uma quina, passei mais uma. Vou passar essa e nessa daqui eu vou fazer a outra quina. Você vai perceber que eu tô pulando duas pétalas para fazer o leque, ok? Aqui, que foi o meu início, ó, comecei aqui, eu pulei só uma pétala. Então, você tem que ficar atenta a esse detalhe. Porque se você quiser pular 2 pétalas para poder fazer esse primeiro leque, você vai terminar aqui em cima do leque. E não vai ser legal. Então, o que foi que eu fiz? Eu pulei só no início. Pulei só uma pétala e fiz o leque. Aí, aqui eu pulei 2 e fiz o outro leque. Aqui eu vou pular 2, vou fazer o leque. Vou pular mais 2, aí vou fazer o leque aqui. E eu consigo emendar nesse espaçozinho assim, tá? O leque. Porque se eu tivesse pulado duas pétalas aqui no início, a emenda ia ser no leque. Terminar, né? Da carreira ia ser no leque, não ia ser legal. Então, eu tô caminhando aqui para a minha segunda pétala desse intervalo, tá? Cheguei aqui no último ponto, aqui atrás, e eu vou fazer o terceiro leque em sequência, o quarto, e quando chegar aqui no final, eu volto com vocês. Cheguei aqui, tá, gente? Na última pétala. Deixa eu botar assim para vocês visualizarem bem. Fiz os meus 4 leques, 2, 3, 4. E aqui eu estou atrás da última pétala. Eu no início fiz uma pétala e agora eu vou fazer a segunda, tá? Para que a gente consiga concluir esse formato quadrado do nosso square, tá? Veja que quando eu chego aqui, fica mais harmonioso do que se eu chegasse aqui formando um leque, tá? É um critério meu, tá? Eu já vi tutoriais aqui na internet que as pessoas não se preocuparam com isso. Da mesma forma que aqui nesse leque tem pessoas que fizeram 3 pontos, 2 correntes e 3 pontos para formar esse leque. Eu achei melhor não colocar 3 pontos, colocar apenas 2 e nessa próxima carreira que nós vamos fazer, colocar mais 2. No final, dá 4 pontos na carreira total, certo? Se eu coloco 3 aqui, como eu vi tutoriais, coloco 3 pontos aqui,
No próximo ponto, aqui dentro desse espaço, só iria colocar um ponto e uma corrente. Um ponto, duas correntes e um ponto, certo? Só ia ter um aumento. Então, o que foi que eu fiz? Tirei um ponto daqui e vou colocar um ponto na próxima carreira. Deixa eu mostrar para vocês. Então, estamos na última carreira, eu vou subir 3 correntes. Vou vir aqui no próximo ponto. Em cada ponto desse de base, eu vou fazer um ponto alto, certo? Sem aumentos, sem correntes, sem nada, só pontos altos, tá? Pra gente dar esse destaque, esse distanciamento. Peraí, que enganchou. Esse distanciamento da pétala, tá? Veja que a pétala aqui, ó, ainda tava muito curtinha. Então, a gente vai dar esse espaço embaixo para dar o destaque à pétala, certo? Um ponto em cima de cada ponto, veja, esses 2 pontos eu coloquei em cima do leque. Então, se aqui tivesse 3 pontos no leque, eu iria colocar 3 pontos. E aqui dentro desse espaço, eu ia colocar só um ponto, 2 correntes e um ponto. Iria permanecer os mesmos 4 pontos aqui. Então, eu coloquei 2, então aqui dentro eu coloco 2 pontos também. Assim, eu acho que fica mais harmonioso, fica menos apertado para colocar aqui dentro, que aqui ia ficar com 6 pontos, tá? Aqui eu só fiquei com 4 e aqui com 4. E aqui, depois que eu refiz o leque aqui dentro, eu vou colocar um ponto em cima de cada ponto, tá? É só essa observação que, se você já viu outro tutorial sobre esse square, você vai perceber que tem essa diferença, tá? E eu achei mais harmonioso, peço até licença para quem criou, que eu não sei quem criou esse square, não é autoria minha, também, é lógico, mas eu achei melhor fazer assim. Eu vou seguindo um ponto alto em cada ponto de base, até chegar no meu ponto aqui. Aqui eu faço um ponto baixíssimo, baixíssimo e arremato o meu square, ok? Até lá!